Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. Meu nome é Bruno e hoje vamos para mais um capítulo da série no qual discuto o clássico livro do Dewey, Democracia e Educação. Nós já fizemos uma leitura dos 6 primeiros capítulos, conforme vocês podem identificar na playlist, e hoje vamos trabalhar os capítulos 7 e os capítulos 8, né? Esses dois capítulos que nós temos, né? Concepção democrática de educação e objetivos da educação. É importante destacar o que eu venho frisando ao longo dessa série, que nós estamos diante de uma obra bastante extensa, com uma densidade filosófica relevante, importante, mas que, de maneira positiva, oferece uma leitura fluida, com bons exemplos e com encadeamento lógico muito bem construído, de maneira que nós vamos avançando na obra e percebendo que existe uma coesão interna que sustenta a perspectiva pedagógica que o Dewey quer colocar, que vai ficando cada vez mais claro que decorre do seu próprio pragmatismo epistemológico, certo? Pois bem, o que nós temos nesses dois capítulos que começam, enfim, nós já estamos lá na página 80 da edição que eu possuo, que é de 1979, o Dewey ele está terminando de preparar o terreno para poder estabelecer a sua proposta de pedagogia, como de própria filosofia da educação. Para tanto, ele inicia de maneira mais específica no capítulo 7, discutindo qual é a sua concepção de sociedade democrática. E para tanto, o Dewey ele estabelece algumas estratégias argumentativas, né? A primeira delas, né, que eu acho bem interessante, é colocar que não existe uma concepção ideal de sociedade. Porque tal concepção, partindo de um idealismo, ela acaba sendo artificial, ela não se sustenta. Quando nós pensamos numa sociedade, e é importante que nós pensamos em transformar essa sociedade, entretanto é importante colocar que se parte de condições presentes, né? De condições oportunas, daquilo que dispomos a partir da realidade. E isso o Dewey coloca de uma maneira clara, né? Tanto que ele vai dizer que existem sociedades que se organizam, mas que não cooperam umas com as outras, né? Que estimulam rivalidades, onde há antagonismos muito fortes, né? Sociedades com concepções de educação, inclusive, né? Sociedades, por exemplo, organizadas em classes que são estratificadas. Existe uma concepção de educação, né? Existe uma concepção, inclusive, de escola, mas que é oferecida apenas às classes dirigentes, né? Porque não há possibilidade de mobilidade social. Mas não é a maneira pela qual o Dewey entende que deve ser a educação e a própria escola. Porque ele se coloca como um defensor da democracia. E a democracia, para o Dewey, ela vai dizer que ela se estabelece a partir de duas grandes características. A primeira característica é a cooperação entre os povos, entre as pessoas, entre as classes, entre os diferentes. Ou seja, um intercâmbio
um intercâmbio organizado, contratual, onde inclusive certos grupos aceitam, né, abrir mão de certas condutas em prol, né, desta organização democrática, digamos, né? É quase como se fosse um contrato social. E a segunda característica da democracia, segundo Dewey, é que a sociedade se organiza, né, e coloca como fim o fortalecimento desta própria democracia, que não é um produto final, não é um estágio último, é um processo de contínuo aperfeiçoamento. Então, para o Dewey, isso é importante colocar, ele vai dizer que na época que ele escreve, né, a democracia está num período muito fértil, porque se trata de uma época onde as trocas comerciais, como as próprias migrações, os intercâmbios culturais, nunca foram tão fortes, bem como as invenções tecnológicas, o avanço da ciência. Então, como eu já venho destacando, né, é preciso dizer que o Dewey fala, né, dos Estados Unidos em 1916. E o Dewey vai colocar que é justamente assim esse intercâmbio que vem acontecendo e que pode melhorar, né, é esse intercâmbio que inclusive vai abolir no futuro conflitos, por exemplo, raciais, étnicos, conflitos entre as classes, como os próprios embates que se dá por disputas territoriais, né? Isso é muito interessante. E para estimular essa democracia e torná-la ainda mais forte, quanto mais forte ela ficar, mais a sociedade como um todo ganhará com as suas inovações, com as novidades, com aquilo que ela produz, é necessário uma educação democrática. E o que seria uma educação democrática? É uma educação igual para todos e para todas. Não só por princípios, mas também porque se leva em conta de que a democracia ela produz uma realidade móvel em constante transformação. Isso dentro da própria concepção liberal do Dewey, é importante dizer. E então essa educação democrática tem que ser para todos que todos possam se adaptar e contribuir com esse meio social, certo? Porque aí sim a democracia ficará melhor. Bom, mas o Dewey ele vai dizer, né, de uma maneira rápida, que é contraditório, né, que é contraditório, e é por isso que a educação ela deve ser talvez a grande preocupação da filosofia, como da própria política, porque nunca antes, segundo ele, né, teve tanto desenvolvimento tecnológico, nunca houve tantas migrações, nunca houve tanta evolução científica, tantos ganhos artísticos, mas era um período muito tenso, um período às portas de uma grande guerra, que foi o que acabou acontecendo, né? Tanto que alguns anos depois estouraram, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E talvez a educação pudesse ser um freio para que isso não mais acontecesse, né? Porque uma educação democrática justamente faria a base para que futuramente houvesse maior intercâmbio entre as nações, visando um objetivo comum. Para isso, há que se ultrapassar 3 grandes concepções pedagógicas, segundo Dewey. A primeira delas é a concepção platônica, que está presente lá na República, como vocês sabem, e é uma concepção de uma sociedade ideal, de uma sociedade fixa, imóvel, imutável, né? Que para o Platão, né, muito congruente com a sua teoria das formas, se dá por intermédio de 3 grandes castas,
que são os filósofos, legisladores, políticos, os trabalhadores e os soldados. Isso tudo exigiria uma leitura à parte, né? Mas o Platão, ele defende uma educação para todos? Sim, mas qual é que é o objetivo da educação? Não é um objetivo democrático. É a partir da educação identificar a natureza de cada um, né? E a partir dessa identificação designar cada sujeito para a sua função dentro de uma sociedade ordenada e estratificada. A grosso modo, essa concepção platônica, né? O Dewey vai colocar que lá no século XVIII e XIX predomina, né, uma concepção pedagógica que é a individualista ou naturalista, que decorre das influências do Rousseau lá no Emílio. Ou seja, baseando-se na ideia de uma sociedade corrupta, que corrompe, né? Uma sociedade doente, sendo que essa doença se propaga e se reproduz nas suas próprias instituições, o Rousseau ele vai, né, defender um retorno à educação indireta dada pela natureza, que se engendra de uma forma espontânea. Isso também exigiria um vídeo à parte. Mas o Dewey vai colocar, né, que essa concepção, assim como a platônica, também é insuficiente. Tanto porque talvez ela não seja conservadora, como o platonismo, mas ela propõe um retorno, né, a um estado que não vai acontecer, né? E por outro lado, a sociedade, tal como o Dewey coloca, ela está no caminho certo, com aprimoramentos que são necessários, como a própria democracia. E aí no século XIX, né, e meados do século XX, nós temos uma educação nacionalista, onde ela se transforma em aparelho de Estado. Primeiro nas sociedades germânicas e depois na Europa se dissemina, né? Ou seja, uma educação controlada pelo Estado, que banca escolas públicas, obrigatórias, e que tem, entre outros objetivos, a promoção do fanismo, do nacionalismo, do adestramento para ser um cidadão da pátria, como também para ser um cidadão, né, útil ao trabalho. Bom, o Dewey, né, ele mostra, né, não só o que ele quer com democracia, mas especificadamente o que ele não quer de concepção pedagógica. E aí ele vai colocar no capítulo à frente, no capítulo 8, de uma forma bem didática, que antes de tudo, né, qualquer reformulação da educação supõe organizar seus objetivos. Objetivos de que forma, né, pessoal? Primeiro, não existe concepção de educação sem tu colocar que objetivo de sociedade tu quer. Né? No caso do Dewey, a democracia. Após isso, há que se definir objetivos. Né? Como se faz um objetivo? Isso é muito interessante. Né? Um objetivo, ele tem que prever resultados, ele tem que antecipar situações, ele tem que definir os meios para chegar nos resultados e ele tem que avaliar quais são as condições presentes, né, para ver se os objetivos são possíveis. Assim que se faz um objetivo. É uma espécie de previsão em vista de determinados cenários possíveis. O Dewey chega a colocar que quem não faz objetivos dessa forma é estúpido. Né? É uma palavra forte. E transpondo para a educação, né, o Dewey anuncia como estabelecer objetivos educacionais. Né? Ele vai colocar que há 3 grandes pontas de lança. A primeira é identificar as necessidades dos alunos, isso é importante.
A segunda, observar os tempos e os espaços específicos da escola onde o construtor de objetivo está, né? E por último, prever participação dos alunos e da comunidade escolar na construção e na realização desses objetivos, né? Porque senão não é uma escola democrática, né? E por outro lado, os objetivos eles não serão alcançados. O que a gente pode concluir desses 2 capítulos é que o Dewey começa a organizar a sua filosofia da educação de uma maneira muito profícua e, ao mesmo tempo, ao final, ele deixa uma espécie de cutucada, né? Porque quando ele diz que os objetivos da educação têm que partir da realidade de cada escola, da onde ela está, quais alunos ela ali possui, como também seus professores, ele vai dizer que é absurdo algo que nós chamamos de currículos nacionais, né? Não funciona, não tem como acontecer. Mas esse é assunto para as próximas aulas.